Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo de um assunto que eu já havia comentado que eu faria, mas eu acabei não fazendo por falta de tempo, que é a diferença, explicar a diferença para vocês entre ética e moral. O que é a ética, então? Gente, a ética, ela está ligada ao indivíduo. Aquilo que o indivíduo considera como certo ou errado a partir das suas próprias convicções, a partir dos seus próprios pensamentos e a partir de sua vivência. A ética, ela é atemporal, ou seja, ela não muda de acordo com o tempo e nem com o meio no qual você vive. Ela não está envolvida num contexto. Ela é você com você. Ela é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. E não porque alguém proíbe ou porque alguém diz que está errado ou que está certo, né? Então, assim, ela é diferente da moral, por exemplo. Quando a gente pensa na moral, a gente pensa num todo, a gente pensa num contexto, a gente pensa num grupo de pessoas com os mesmos princípios e valores. Então, por exemplo, a moral é, é, vamos supor um grupo de igreja, tá? Que tem os seus próprios dogmas, seus próprios princípios. Essa moral religiosa, ela não é a ética religiosa, ela é a moral religiosa, né? Porque ela está envolvida aí num contexto. Ela depende do tempo, diferente da ética, ela muda. Então, algumas coisas que, por exemplo, no passado eram consideradas amorais, né, imorais, desculpa, imorais, hoje elas não são mais. Então, depende muito da evolução da sociedade, né? Então, e isso também é diferente de lei, né? Quando a gente segue alguma coisa, por exemplo, eu não vou roubar porque é ilegal. Eu não estou agindo de maneira ética, certo? Se eu estiver pensando só na questão da lei em si, né? Só na questão legal. Eu vou estar agindo com ética por eu realmente acreditar que aquilo é errado. Então, às vezes, alguma conduta, ela não é ilegal, por exemplo, né? Ela não está proibida na lei. Mas ela é uma conduta que eu não concordo, uma conduta que eu não acho legal de praticar, então eu não vou praticar. Mas porque eu, Gabi, você, como indivíduo, como pessoa, considera aquilo errado. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre isso e eu pretendo também fazer alguns vídeos explicando para quem não é, né, da área de direito qual a diferença de alguns crimes, por exemplo, previstos ali no Código Penal, como por exemplo corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, que são temas que a gente ouve falar muito. E democracia também, né, que é um tema que muitas pessoas falam, mas poucas sabem o que significa. E então, assim, eu pretendo falar um pouquinho sobre isso para esclarecer um pouco, para ver se a gente vota certo esse ano. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo de um assunto que eu já havia comentado que eu faria, mas eu acabei não fazendo por falta de tempo, que é a diferença, explicar a diferença para vocês entre ética e moral. O que é a ética, então? Gente, a ética, ela está ligada ao indivíduo. Aquilo que o indivíduo considera como certo ou errado a partir das suas próprias convicções, a partir dos seus próprios pensamentos e a partir de sua vivência. A ética, ela é atemporal, ou seja, ela não muda de acordo com o tempo e nem com o meio no qual você vive. Ela não está envolvida num contexto. Ela é você com você. Ela é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. E não porque alguém proíbe ou porque alguém diz que está errado ou que está certo, né?
Então, assim, ela é diferente da moral, por exemplo, quando a gente pensa na moral, a gente pensa num todo, a gente pensa num contexto, a gente pensa num grupo de pessoas com os mesmos princípios e valores. Então, por exemplo, a moral é, é, vamos supor um grupo de igreja, tá? Que tem os seus próprios dogmas, seus próprios princípios. E essa moral religiosa, ela não é a ética religiosa, ela é a moral religiosa, né? Porque ela está envolvida aí num contexto. Ela depende do tempo, diferente da ética, ela muda. Então, algumas coisas que, por exemplo, no passado eram consideradas amorais, né, imorais, desculpa, imorais, hoje elas não são mais. Então, depende muito da evolução da sociedade, né? Então, e isso também é diferente de lei, né? Quando a gente segue alguma coisa, por exemplo, eu não vou roubar porque é ilegal. Eu não tô agindo de maneira ética, certo? Se eu estiver pensando só na questão é, da lei em si, né? Só na questão legal. Eu vou estar agindo com ética por eu realmente acreditar que aquilo é errado. Então, às vezes, alguma conduta, ela não é ilegal, por exemplo, né? Ela não está proibida na lei. Mas ela é uma conduta que eu não concordo, uma conduta que eu não acho legal de praticar, então eu não vou praticar. Mas porque eu, Gabi, você, como indivíduo, como pessoa, considera aquilo errado. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre isso.